Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier, em 1941. Exame da primeira parte, denominada Ciência. Perguntas de números 1 a 14. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Ciências Fundamentais. Primeira pergunta: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Emmanuel responde: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida, e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania, e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Sobre ciências fundamentais. Pergunta número 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Emmanuel responde: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas, está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo Divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra, porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos, são os mais nobres apelos à realidade espiritual, e ao exame das fontes divinas da existência. Iniciemos agora a leitura do questionário de subtítulo. Primeiro, Ciências Fundamentais, Química. Perguntas de números 3 a 14. Pergunta número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre. Emmanuel responde: os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano, e em todos os tempos, cooperarão com o homem, no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos, e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos, sem lhes apreender a origem divina. Pergunta número 4. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 milhão as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas, aproximadamente, como originárias de 90 elementos. Observação do editor.
segundo tabela periódica de 1940. Voltando à pergunta: quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Emmanuel responde: a química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais, às suas fontes de origem. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Pergunta, número 5. Nos chamados movimentos brownianos, e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações de espiritualidade. Emmanuel responde: nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver, propriamente, manifestações de espiritualidade, como princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida, em suas demonstrações de energia potencial na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sob a bênção de luz da natureza divina. Pergunta, número 6. Houve uma unidade material, para a formação das várias expressões orgânicas, existentes na Terra? Emmanuel responde: assim, como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples, para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com o Cristo, nos primórdios da organização planetária, encontraram, no protoplasma, o ponto de início para a sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Pergunta, número 7. Existe uma lei de progresso para a individuação química? Emmanuel responde: na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que, no círculo industrial, a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo ciclo vital, na ascensão para o seu destino. Pergunta, número 8. Qual a diferença observada pelos espíritos, entre a química biológica e a industrial? Emmanuel responde: na primeira, preponderam os ascendentes espirituais, em todas as organizações. Ao passo que, na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que, na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino, em sua natureza profunda, e, nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. Pergunta, número 9. A radioatividade opera a destruição, ou a evolução da matéria? Emmanuel responde:
Através da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo. Pergunta, número 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? Emmanuel responde: o Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias, através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração, dentro do infinito. Pergunta, número 11. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde. Emmanuel responde: em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução, para mais alto. Pergunta, número 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza, em seus primórdios? Emmanuel responde: as expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedecerão ao pensamento divino dos prepostos de Jesus, quando nas manifestações iniciais da vida, sobre a crosta do orbe. Remontando a essas origens profundas, podeis observar, então, o esforço dos espíritos sábios do plano invisível, na manipulação dos valores da química biológica, nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza, na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro, e entregando o seu trabalho às leis da seleção natural, que, sob a égide de Jesus, prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre, através do tempo. Pergunta, número 13. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Emmanuel responde: isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta, vô-lo comprova. A algumas dezenas de quilômetros, foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza, para a proteção da vida. Da atmosfera, recebeis a maior porcentagem de nutrição, para o entretenimento das células. E como o nosso escopo não é o de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar, e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus, para todas as criaturas. Quanto ao azoto, e ao carbono, é pela sua obtenção, que o homem luta ativamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados, ao Espírito, que faliu: comerás o pão,
com o suor do teu rosto. O problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador, e do estado expiatório, em que se encontram as almas, reencarnadas neste mundo. Pergunta, número 14. Como compreender a afirmativa, dos astrônomos, relativamente à morte térmica do planeta? Emmanuel responde: é certo que todo o organismo material se transformará, um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui, para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 bilhão de anos, aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. E o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando, em bases inseguras, a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria, em face do infinito. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Ciências Fundamentais, Física. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Além do arco-íris, pode ser que